internautas! Estamos começando mais um episódio do Em Alta Podcast. Já aproveita e segue as nossas redes sociais, que é Em Alta Podcast no Instagram e no YouTube. E eu sou Luna, estou começando aqui mais uma vez como sua host e vou chamar agora os meus podcasters. Oi, pessoal, aqui é a Amanda, do canal Amanda Oldman, que acabou de completar 1 milhão de views. Eu tô muito feliz. Obrigada a todo mundo. Oi, gente, aqui é a Paola. Continuo sem abertura, mas já decorei a abertura da Amanda. Enquanto ela vai falando a abertura dela, eu já tenho tudo na minha cabeça decorado. Mas um dia eu vou ter a minha, eu espero que sim. E aí, galera, aqui quem fala é o Rodolfo. Que bom que estão nos ouvindo. Tá de boca cheia, gente. Mas eu já terminei de comer já. Eu tenho muita fome, gente, então é isso. Eu procuro comer antes do podcast, durante não, porque senão vai atrapalhar, né? Mas é isso aí, muito obrigado e vamos pra mais um debate. Igual eu tava falando com as gurias agora, antes de começar o podcast, o Rodolfo, ele é nosso colega do Enem. E durante o Enem, começou a prova, já tá abrindo o salgadinho, já tá abrindo o chocolate, meia hora de prova já abriu a barrinha de cereal e vai atrapalhando o teu desempenho durante a prova. Eu sou exatamente essa pessoa, gente, desculpem. E não só isso, mas o Rodolfo entrou pelas cotas. Porque ele é o Nossa, único. pesado. Ele é o único homem da pesado, bancada. Ele entrou só por cota, gente. Tá. Gente, eu falei, nossa, porque tá rolando exposed no Twitter de galera branca que fraudou cota, vocês viram? E eu achei maravilhoso, tem que expor mesmo. Nossa, tá? não tinha visto isso. Desculpa atrapalhar, mas eu tô bem revoltada agora. Eu preciso comentar sobre esse assunto, porque eu tinha um colega assim na faculdade. Não quero citar nomes, porque pode ser que ele me ouça, ou talvez não, porque eu não tenho ele no Instagram, então talvez ele não tenha descoberto sobre o podcast. Ou então a gente já pode estar muito famoso e talvez ele esteja ouvindo agora. Mas ele fazia isso, gente. Eu juro pra vocês, isso foi em 2014. E apesar dele ter entrado pelas costas e ser extremamente, assim, branco padrão, assim, e ele fazia isso na faculdade. E uma vez eu confrontei ele pra perguntar, tá, mas tu entrou pelas costas, tu não é? Tipo assim, outras pessoas que talvez precisassem da tua vaga, enfim. E ele falou que ele não era a favor das cotas. Apesar dele ter entrado pelas cotas, ele me disse na cara de pau que ele só fez isso pra usar do sistema. Então esse é meu exposed, gostaria de poder dizer o nome dele. E não é o mesmo colega que era do teu trabalho também? Era meu colega do trabalho que ia, pra quem é de Porto Alegre, ele ia no shopping Praia de Belas. Luna, tu vai saber. Ele ia no shopping Praia de Belas. A cara da Luna agora tá impagável, eu queria poder tirar uma foto. Ele ia no shopping, num shopping assim bem grande da nossa cidade, e ele não comprava, ele entrava nas lojas americanas e como é Kinder Bueno ou Kinder, ele roubava Kinder Bueno pra distribuir pros estagiários. Ah, Rodolfo, tu atrapalhou. Eu queria Tô demorando demais pra contar. Eu queria contar a história direito, meu amor. Era isso, gente, ele além de tudo fazia isso. Agora estragou tudo, deixa a história assim, quem entendeu, entendeu. Eu conheço essa pessoa? Não conhece. Tá. Eu só falei que tu conhece o shopping Praia de Belas. Não, mas eu ia dizer, gente, eu tava só brincando, né? Porque o Rodolfo é o único homem aqui da bancada, até brinquei com isso lá no card dele no Instagram, que ele é o belo entre as feras aqui. Gente, esse episódio vai virar um episódio de exposed. Quem será o próximo? Então, nós vamos começar o episódio lendo os comentários dos últimos podcasts. Vocês não vão entender isso muito bem, porque no caso, esse podcast está sendo gravado com alguma antecedência, então os últimos 2 podcasts ainda estão sem comentários. Mas vamos ler sobre o podcast do Hype e sobre o podcast do entretenimento após o corona. Começando aqui sobre o nosso podcast, a influência do Hype no entretenimento, a galera veio comentar com a gente as suas ideias, né, no Instagram. E a gente vai ler alguns comentários pra dar uma debatida aqui mais uma vez. O Luiz Eugênio, ele disse: como não gostar de Chaves? Gostei do episódio 2. Já assisti algumas das indicações e concordo em parte com algumas das opiniões. Hype realmente nem sempre é bom. Olha, então aí já começa a polêmica, né? Que eu sou o Azaghal desse podcast. Que tá todo Isso aí, Luiz Eugênio, estamos juntos. Tá todo Beijo, mundo Luiz Eugênio. me julgando por ser do contra aqui. Eu sou a pessoa que não gosta de Hype, eu sou a pessoa que não gosta de Anne Hathaway e... De Chaves. Em compensação, eu quero me defender aqui que eu tenho também gente do meu lado, porque a Jéssica Abad disse: eu também odeio Chaves, me julguem. Está sendo julgada. Gente, tô julgando muito eu agora. queria fazer um adendo com esse rolê de, tipo, você gostar ou não gostar de uma coisa. Enfim, um dos argumentos da Luna é que as piadas são datadas. Eu não sei se quando ela era criança ela gostava. Mas assim, eu tenho um rolê de... Tem produções que
assim, eu assisti quando criança e eu amei. E aí, eu não quero assistir adulta porque eu quero ficar com um gostinho de que era bom. E aí, eu não assisto depois de adulta. Eu queria saber se mais alguém tem isso. Gente, antes de responder essa questão, eu queria colocar o meu ponto de vista. Porque eu não gosto de Chaves desde que eu era criança. Quando eu era criança e passava Chaves, eu ficava esperando os desenhos animados. Pra mim, Chaves, por ter atores adultos, ele não era algo pra criança. Eu tinha ali, sei lá, 3 anos de idade, 4 anos, e eu não gostava daquilo. Eu ficava pensando, nossa, que saco, eu tenho que esperar isso passar pra poder assistir os meus desenhos animados, sabe? Então, essa é a minha coisa com Chaves, assim, o meu preconceito. Mas a minha questão é muito mais, assim, de gosto, né, do que realmente de julgar a série em si. Eu acho ela datada, sim, pra hoje em dia. Pra aquela época, eu acho que funcionava. Mas eu também reconheço ela como algo que fez muito sucesso e entendo o porquê das pessoas gostarem, o tipo de humor. Então eu não julgo quem gosta de Chaves. Eu simplesmente não gosto. Eu acho que a Luna não tá satisfeita com o hate ainda. E ela ainda tá puxando esse assunto, gente. Ela ainda não tá superando. Então continuem mandando o que vocês estão achando sobre os comentários da Luna. Ai, gente! E eu ia dizer uma coisa, acho que a Amanda falou agora sobre isso, de coisas que a gente viu na nossa infância, que super faziam sentido e a gente amava, e quando tu foi reassistir, tu tomou um choque. Eu tenho uma situação assim, que acho que talvez muita gente não vá conhecer, não era muito famoso na época, mas era um programa, tipo assim, um seriado da época, quando eu era bem criança mesmo, eu tinha o quê, uns 8 anos talvez, chamava Bernardo e seu Relógio. Era uma coisa meio criança privilegiada, eu admito, porque era na TV a cabo. Quando eu tinha TV a cabo eu era criança, ok, me julguem. Eu era criança, tinha TV a cabo, mas depois eu parei de ter, gente. Durou 2 anos minha TV a cabo durante a infância, depois eu fiquei pobre. Mas esse era um seriado que o tempo parava, tipo assim, a gente tá aqui conversando agora, daí do nada o Bernardo e seu relógio, ele clica no botãozinho dele do relógio e o tempo para pra todo mundo, menos pra ele. Então ele pode fazer o que ele quiser, tipo, ele pode dormir ou ele pode sair pra outro país, tipo, ele podia viver a vida dele e todo mundo tava parado. E sempre foi meu sonho de infância, porque eu assisti aquilo. E eu fiquei com aquilo na cabeça dos meus 8 anos até meus, sei lá, 23 anos. E quando uns 20, 22, 23 anos, eu fui tentar procurar no YouTube, porque era algo muito significativo pra mim. E eu fui assistir, achei um episódio perdido. Quando eu assisti, eu queria morrer, porque era horrível. Era, tipo assim, uma vergonha. Era tudo mal feito, mal acabado. A história era ruim, era uma merda. E daí eu fiquei com essa sensação. Eu não deveria ter reassistido depois de adulta. Eu tenho uma série que eu assistia, olha, eu acho muito difícil que alguém tenha assistido isso também, que era Patrine. Olha só, era uma super heroína, acho que era uma série japonesa, então tipo, tinha ela, que eu não lembro, e tinha uma menininha que andava junto com ela, que não sei se era filha, se era uma ajudante dela. Eu ia pra frente da minha casa, eu ficava falando as falas dela, e tem filmagens, né, em VHS, a Paula já viu disso, então é uma série que eu nunca mais achei pra assistir, mas eu tenho um pouco de receio, porque eu tenho certeza que é péssima a qualidade de tudo, mas pra mim era tão bom de assistir e eu nem lembro qual canal que passava, se era na Band ou se era na TVE. Eu acho que a Luna deve saber. E se vocês pedirem bastante, a gente consegue compartilhar esse vídeo, quem sabe? Se tiver bastante pedido, a gente compartilha. Uau! Ai, meu Deus. Eu vou criar vários perfis fakes no Instagram pra pedir pra esse vídeo. Gente, eu conheci Patrine também. Eu lembro que quem me mostrou foi meu pai, justamente por ela ser uma super-heroína que não só era criança, como era uma menina também, né? Não é, tipo, um super-herói masculino. E, se não me engano, a outra criança que andava ali com ela era a irmãzinha, algo assim, da personagem. Eu não tenho grandes lembranças de Patrine, mas essa foi uma época que a TV marcou muito a minha infância, porque eu assistia, se não me engano, Patrine também era meio que junto com essas outras séries, que era Sailor Moon e Guerreiras Mágicas de Heorth. E aí, nossa, isso mudou total a minha personalidade como pessoa hoje em dia e tudo. O que veio de lá pra cá e o que eu consumo da infância pra cá, que ainda é meio a mesma coisa, então eu meio que parei no tempo com algumas atrações, mas é muito especial pra mim. Então, nossa, super quero esse videozinho aí de Patrine, hein, gente? Eu acho que renderia um episódio sobre a TV Cultura, porque as produções da TV Cultura eu assisto até hoje. Eu amo assistir. Castelo Rá-Tim-Bum, às vezes eu coloco, assim, pra ver, porque eu gosto bastante. Só que um desenho muito específico
especial da TV Cultura não chega nem, acho que ser colocado como desenho, que era uma produção meio teatral, que eu não sei quem lembra, que é Catalendas, que, mano, eu morria de medo daquele negócio, Eu lembro. mas eu amava. E, inclusive, ele foi produzido, eu acho que no final dos anos 90, e aí, enfim, eu e os meus irmãos assistimos, só que eu tenho um irmão que ele tem uma diferença de 8 anos, de mim, então ele não chegou a assistir, e a gente que apresentou pra ele no YouTube, e ele gostou, pra você ver que as produções da TV Cultura, elas não ficam datadas, você pode assistir qualquer época, que ela vai ser muito válida, ela vai te entreter, enfim, são fabulosas. Causam medo? Causam, mas são boas. Eu concordo completamente sobre a TV Cultura. E eu, quando eu era criança, minha mãe não me deixava ver muitos desenhos que estavam na moda. Tipo assim, Pokémon, coisas assim. Porque ela achava que não ia me fazer bem. Minha inteligência não ia, tipo, ridículo. Mas enfim, um outro episódio a gente comenta sobre isso. Mas daí uma das coisas que eu podia assistir era a TV Cultura. Então eu acabei virando meio que refém da TV Cultura na época. E até hoje eu sou apaixonada, assim. Tipo, eu acho que todas as produções, por exemplo, Castelo Rá-Tim-Bum, envelheceu super bem. É uma série que acho que até hoje em dia, não sei, até alguns anos atrás, pelo menos, passava na televisão, né? Não sei se continua passando, mas, tipo assim, eu super consigo imaginar uma criança hoje em dia assistindo e se reconhecendo naqueles personagens. Diferentemente do que aconteceu com a série que eu falei antes, né? O Bernardo e seu relógio. Então, muitas das atrações da TV Cultura, elas estão disponíveis no YouTube, o que é muito legal, porque as crianças têm um acesso maior e mais fácil, e também por a questão de poder assistir a qualquer momento, né? E não só quando tá passando na televisão. Eu queria puxar aqui o comentário do Elton, que ele diz assim: eu gosto muito de Chaves, mas acredito que se alguém deixar para assistir pela primeira vez após os 18 anos, não vai funcionar. Concordo com esse papo de assista X, que é melhor que Y, é uma receita para o ódio. E isso é algo assim, ó, ele já puxou aí essa questão de que algumas coisas não vão funcionar, né, quando a gente assistir depois de adultos, mas tem outras que não envelhecem, né, que foi o fator esse do Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, que funciona até hoje, as lições de vida que tem lá dentro e tudo mais, né? Então é muito legal que tenha conteúdo que fique atemporal também. Sem falar que a TV Cultura era o canal, assim, que mais tinham desenhos e produções que era super diverso. Nossa, eu lembro a felicidade que eu tinha de ver a Biba, porque eu me identificava muito com ela. Hoje o meu cabelo, ele não é mais igual ao da Biba, infelizmente, mas eu acho que eu nunca vou passar pela transição, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho foco na minha vida. Mas assim, eu me enxergava muito nela, sabe? Achava ela maravilhosa, Biba. Um beijo, Biba. O que é essa Biba? Eu não sei. O quê? É do Castelo Rá-Tim-Bum, que usava um vestido colorido e um lação vermelho no cabelo. E ela era super inteligente. Nossa, ai, amava a Biba. Lembrei. E a Morgana. Eu não lembrava Gente, do nome. Eu acho que a Morgana, ela tem uma aura drag queen. Eu só queria deixar isso aqui. Eu amo muito a Morgana. Aí a Amanda já puxa, assim, essa questão de personagem que se identificava quando criança, né? O que é muito legal, porque a TV Cultura conseguiu colocar mais representatividade. Eu já, como criança branca que fui, eu me via muito nos desenhos animados de anime, mas em compensação eu nunca me via como aquela garota protagonista, a própria Sailor Moon ou a Lucy, que era super corajosa em Rei Arte. Eu sempre me via como uma personagem um pouco mais secundária e intelectual. Eu nunca fui, principalmente na época de escola, eu nunca fui uma criança bonita, assim, tipo, eu não me sentia parte daquele grupo das meninas bonitas da sala de aula, mas eu era uma nerd que tinha que ser a melhor da sala. Tinha que tirar as maiores notas. Então eu sempre me vi na personagem mais intelectual. Inclusive eu tenho uma tatuagem da Anne, de Rei Arte, que é a intelectual, que acaba descobrindo a coragem dela a partir disso, no decorrer do anime, né? E é uma personagem que me moldou a infância, justamente porque ela era lado B. Ela era que não tinha grande foco. Os outros personagens, ela era muito tímida e ela conseguia, no decorrer daquela trama, se desvendar uma super guerreira, uma mulher incrível, sabe? E eu me via assim. Eu nunca fui a Power Ranger rosa. Eu sempre fui a amarela, que era mais lado B. No decorrer da minha infância, eu peguei pra mim a Hermione também, porque ela era uma pessoa que se importava muito com as notas, ela era super inteligente, ela no livro não é bonita, que nem a Emma Watson, mas
ela fazia a sua personalidade ficar acima, né? Ela era empoderada já, desde criança, assim, aquela personagem. Então, eu me via muito nesses personagens do intelecto e não nos personagens do visual. E é interessante falar que, no caso da Hermione, ela era já empoderada antes disso ser uma pauta no entretenimento, né? Na época, 2001, eu acho que foi, né? Harry Potter, o primeiro filme. Não sei se tô... É por aí. Isso. Nessa época não se falava nisso, né? Ou pelo menos não era algo tão na mídia quanto é hoje em dia. Então, vale o adendo também. Voltando pros comentários, então, o Elton, que eu já comentei outra coisa que ele falou aqui, mas ele puxou sobre o nosso episódio de como fica o entretenimento após corona, que ele também acha errado a máfia do cinema 3D, que ele já assistiu o filme 3D porque não tinha outra opção. E no fim o 3D nem contribuiu com muita coisa na experiência. É muito mais, né, pra vender algo mais caro do que te dar uma experiência diferente, futurista e tudo mais. Sem falar que os olhos, depois de um tempo assistindo 3D, eles se acostumam tanto com aquilo que a tela parece reta já. Tu não se vê imerso. É isso que eu ia falar. Pra mim, o 3D só serve pra duas coisas. Gastar mais dinheiro e sair com dor nos olhos do cinema. Então, gente, acabem com 3D porque, sinceramente, eu não vejo vantagem nenhuma a não ser gastar mais e tomar remédio pra dor de cabeça depois. Sim, sem falar que tem filme que não é pra ser 3D, que não tem nada pra ter o efeito de imersão e justamente, é máfia. Eles só colocam pra isso mesmo, pra arrancar dinheiro da gente. Eu vou ter que agora falar uma coisa pra vocês, eu vou ter que defender o 3D, porque eu tive uma experiência muito positiva com o 3D. Eu acho que foi, faz muitos anos isso, mas sei lá, 2013 talvez? Acho que foi 2013. Na época, acho que a minha avó foi me visitar na minha cidade que eu morava, e eu levei ela no cinema, e ela nunca tinha assistido um filme 3D. E eu acho que eu tinha assistido uma vez, então pra mim era muita novidade também. E a gente foi assistir um desenho. Eu nem lembro que desenho que era, mas era, com muitos efeitos, Minions, assim, que tem bastante efeito visual dos bonequinhos e enfim. E eu lembro que foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito divertida e foi muito legal ver a reação dela enquanto ela tava assistindo. E depois ela me contando, era muito diferente, né? Porque naquela geração, o 3D era algo inviável, então foi bem positivo. Mas igual vocês falaram, acho que o 3D é pra filmes muito específicos, assim, e não é pra ir toda vez no cinema, com certeza. Eu já fui em filmes 3D só porque a sessão que eu queria ver, que era 2D, não tinha. Então eu tive que pagar mais caro pro 3D, porque eu queria assistir o filme e tal e não tinha disponibilidade do que eu queria na sala 2D. Eu acho que uma das minhas birras com filme 3D também, além do preço, é que eu uso óculos. E quem usa óculos sabe que pra você colocar um óculos por cima do outro é um transtorno. Quem não usa óculos talvez não saiba, mas eles colocam foco pra você em um determinado ponto do óculos, né? O óculos, a lente inteira. Então aí você tem que ficar mexendo o óculos 3D pra encaixar certinho pra você poder assistir o filme. Eu compartilho dessa situação, porque todas as vezes que eu fui assistir 3D, eu me lembro de que a experiência não foi 100%, porque eu tava com aqueles dois bagulho no meio da cara. Nossa. E não tinha experiência 100%. Acho que vale lembrar que quem usa óculos tem esses seus problemas. Eu também uso óculos, então eu também sofro essa mesma questão aí. Eu acho que essa bancada toda tem algum problema de visão, pelo jeito. Mas pra mim, assim, não só a questão do óculos de 3D ter que ficar em cima do outro óculos, como eu fico muito chateada quando eu esqueço meu óculos em casa e eu tô indo pro cinema. Eu fico muito chateada, porque o que eu tenho é astigmatismo, faz com que a imagem fique tremidinha, né? Então a experiência com óculos é muito melhor do que sem óculos. E quando eu esqueço em casa, porque eu geralmente uso mais pra leitura ou pra assistir uma série no decorrer do tempo no meu quarto, mas eu não uso no dia a dia, né? E aí quando eu esqueço eu fico, cara, não acredito. Comigo é a mesma coisa. Eu acho que a Paula já aconteceu algumas vezes, né, Paula? De a gente ir no cinema, eu esqueci meu óculos e eu também tenho estigmatismo, só que eu só uso geralmente pra leitura ou pra ficar no computador. E é horrível, porque parece que tu vê um filme Full HD, tu tá vendo um filme Full HD, mas parece que tu tá vendo em 720p. Então a sensação é essa, corta pela metade a qualidade do filme. Então é horrível mesmo. Eu acho que vocês estão reclamando de barriga cheia, porque vocês são privilegiados de ter astigmatismo e não ter miopia, porque eu tenho que usar o meu óculos todos os dias até pra ir no mercado. Então eu não tenho a chance de esquecer o óculos no cinema, porque eu preciso dele pra qualquer ação da minha vida. Então
Então não reclamem, gente. Eu tô com a Paola, gente. Eu não posso viver sem óculos. Tanto que eu não tô usando nessa quarentena, porque, né, só estou em casa. Mas, se eu sair sem óculos, é tragédia. Ai, cara, eu não gosto da sensação dele em cima do nariz. Me incomoda muito. Parece pesado. Eu não consigo gostar. O meu não tem aquele negocinho. O meu também não tem. Que coisa... Uma solução é usar lente, né? Mas é um pouco mais, assim, chato, eu acho, de pôr. Eu nunca tentei, mas eu tenho um pouco de receio de enfiar o dedo no olho pra botar uma lente. Eu tive uma experiência assim. Eu sempre tinha ouvido falar, assim, eu sempre conheci pessoas que usavam lente e sempre achei um absurdo a pessoa, assim, visualizar a pessoa enfiando o dedo dentro do olho. Porque eu sempre tive, tipo, meu Deus, o olho é sagrado, né, gente? Não dá pra enfiar O olho é enfiando o sagrado. dedo. Essa é realmente uma fobia muito comum. Muito comum mesmo. Os 3 olhos são sagrados. A gente não chega enfiando o dedo no olho. Tudo bem, não é bem assim. E nenhum olho. Então, Ai, eu mano. queria agradecer também os comentários do pessoal que veio só simplesmente dizer que tá curtindo o podcast. Daniel disse, é um podcast maravilhoso. E isso foi no nosso primeiro episódio de A Viagem de Chihiro. Então a gente sente um calorzinho no coração quando vocês vêm, assim, falar que estão curtindo o que a gente tá postando pra vocês. O Elton disse, adorei o podcast. Então, galera, se o feedback for positivo ou negativo, a gente tá aceitando, claro que construtivamente. Mas ficamos muito felizes que vocês estão gostando do conteúdo que a gente tem produzido. Eu tô sentindo que o público tem um podcaster favorito, porque mais uma pessoa veio defender o Rodolfo, que é o Daniel Lucas Bispo. Ele disse o seguinte: One Punch Man, o anime que não é do protagonista. Um anime que merecia um destaque maior entre o público de nicho. Olha a cara do Rodolfo verdade. de satisfação. Eu tô muito feliz, muito obrigado pelo comentário. E assim, ó, eu me senti representado agora. E eu sei que a Luna também não gosta de One Punch Man, então eu acho, Luna, que tu tá em minoria dessa vez. Eu acho que o machismo já tá tomando conta do nosso espaço feminino. Já são 3 mulheres aqui falando. E a gente vai ter que passar pano agora pro Rodolfo. Então, não deveria ter homem nesse podcast. Vamos excluir o Rodolfo. Vamos repensar a bancada. É por isso que eu Vamos falei repensar. que o Me Rodolfo defendam, entrou gente. pelas cotas. Me defendam, gente, Mas me defendam. peraí, vamos pensar um pouquinho melhor, porque ele é nosso editor, gente. Então eu não tô preparada pra editar o podcast. É um jogo de interesses. Pensem bem. Em compensação, eu recebi um comentário A Crítica Delas, que diz que The Act é muito boa, que é a série que eu indiquei. Não assistimos. Não assistimos. Então, Eu estamos assisti, sem... gente. Sobre Essa o que é série é mesmo? fabulosa, Poderia né? dar É aquela série um sobre remember? a menina que matou a mãe dela porque era induzida a achar que tava doente. Tá, lembrei agora. Ah. O caso real também, né? Isso, é. Ah, não, a gente tem que assistir então. Agora fiquei curioso de novo. É, gente, nossa, é bem pesada essa série. A Jéssica comentou, falem mais de Naruto, por favor. Naruto é tudo, as pessoas Ai, precisam saber disso. E colocou vários coraçõezinhos aqui. Aí temos mais uma Naruter, que nem a Amanda. Ai, gente, olha, Naruto, eu apenas amo. Sério. Eu realmente acho que o nome desse episódio vai ser Comentando Comentários. Eu vai acho. ser bem isso Perfeito. mesmo. Gente, é o nome oficial, comentando comentários. Parte 1. Eu não assisti Naruto, então eu acho válida a discussão, mas não vou ter muito a acrescentar. Eu também Essa é não. uma falha minha no meu currículo, podcaster. Eu deveria assistir mais animes e mais produções da Disney e quero melhorar nisso. Uma coisa que a gente tem que fazer, que eu vou pedir indicação então pra Amanda e pra Luna, assim como eu e a Paola, muita gente que tá nos ouvindo pensa assim: nossa, que vontade de assistir filmes de super-heróis. Porém, por onde começar? Qual linha cronológica? A linha cronológica de lançamento ou a linha cronológica da história? Então eu acho que daria pra um dia a gente fazer até um podcast, um episódio sobre isso, sobre talvez debater a ordem cronológica das histórias dos filmes de super-heróis. Super legal. Eu acho legal. A gente tá bem por dentro, eu e a Amanda, porque a gente consome muita coisa geek e nerd, né? Então a gente acaba tendo uma sapiência maior aí. Dá até pra comentar, assim, os melhores dos melhores e aqueles que, assim, dá pra pular, vai. Tem uns que... Ah, sim, com Eu acho que tem que certeza. ser honesto. Tem que ser uma algumas- discussão honesta. Você entende e pronto. Mais um comentário, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem algum no inbox aí, Amanda, pra comentar? Porque eu tô vendo só os do perfil. Temos do Douglas Ribeiro, que aí já é um gancho pra gente orientar vocês sobre uma coisa. O Douglas, ele veio na nossa DM e comentou: vocês tinham que postar no YouTube Music também. Pra quem não sabe, a gente também tá postando os episódios no YouTube. Pra quem não consegue ouvir através do Spotify, enfim, por N motivos,
a gente disponibilizou também no YouTube, porque lá dá pra vocês também ficarem comentando os episódios. Então é só vocês procurarem lá na aba do YouTube em Alta Podcast que a gente aparece, então vocês já aproveitam e se inscrevem lá. Gente, e só relembrando, não precisa assinar o Spotify pra poder assistir, para poder ouvir podcast. Então, mesmo quem não tem assinatura premium do Spotify, ouve o podcast tranquilamente, não vai ter propaganda. Então, assim, só baixar o aplicativo do Spotify, faz a tua conta free e pesquisa lá em Alta, que já vai aparecer um Em Alta Podcast pra vocês ouvirem. Eu não testei isso que o Rodolfo falou, mas estamos confiando nele. Acho que é isso, gente. Qualquer coisa nos Vamos avisem. ver se ele vai continuar sendo o favorito, caso ele esteja passando informações erradas. Passou 2 vezes já. Então, eu quero comentar esse comentário... Você é impeachmentado pela fake news. Eu quero comentar esse último comentário ácido da Amanda, porque eu tava vendo aqui no nosso perfil que uma tal de @Amanda Oldman comentou: o melhor editor da podosfera para Rodolfo. Ai, quê? não era pra O quê? você colocar aqui. Ai, gente. Ô, Luna, era pra parecer que tem uma rixa entre a bancada. Ai. Ai, tá muito forçado, gente. Senti a minha vibe tava mais real. Bando de invejosas. Gente, vocês me criticam por ser a do contra, mas eu gosto de ser a pessoa do contra. Alguém tem que trazer esse tipo de comentário aqui e fomentar a discussão. Ai, É a verdade, gente, hipster. porque se a gente concordar em tudo aqui, o podcast vai durar 5 minutos. É verdade. A gente tem ideias muito diferentes e a gente se respeita, né? Não parece, mas a gente se respeita. É Não justamente... parece. Talvez a gente não tenha brigado ainda fisicamente, porque pra gente estar em locais diferentes, talvez. Porém, Mas a princípio... aguardem o nosso encontro. Aguardem, talvez pode verdade. rolar hospital? Pode. Mas até então tá tudo bem. Então, Senti um tom de ameaça. eu volto a comentar que é justamente isso, assim. As pessoas, elas têm opiniões diferentes e isso é muito legal porque um acrescenta ao outro coisas diversas, mas todo mundo se respeita. É que nem meu namorado me julga às vezes porque eu não gosto de Queen, mas eu gosto de Black Sabbath, eu gosto de Beatles, eu gosto de Led Zeppelin, sabe? E tá tudo bem, e eu respeito Queen, porque eu sei que a história é incrível, que as músicas pegaram muita gente, que eles têm um super talento. Eu só não me agrado com o som. E talvez o Rodolfo agora vai me julgar mais uma vez. Mas então, eu não vou te parar julgar, de Luna. falar. Não vou julgar, não. Apesar de eu amar Queen, eu entendo que se todo mundo gostasse das mesmas coisas nesse mundo aí, estaria tudo muito mais chato, pode ter certeza. Enfim, não ia ter diversidade, né? Não ia ter coisas novas, coisas diferentes pra gente fazer, ouvir, assistir. Mas é justamente isso, sim. É tu reconhecer também que apesar de, às vezes, tu não gostar daquela atração, daquele cantor, né, daquele filme, ele traz certo conteúdo, ele marcou certa geração e é importante por causa disso. Mesmo que tu não goste por, sei lá, não fazer bem pros teus ouvidos, pros teus olhos e por aí vai, pra outras pessoas é importante e tu reconhecer o quanto aquilo faz parte da cultura, sabe? É isso aí, eu acho que é justamente aquela ideia de que principalmente antigamente, eu acho, né, a gente ouvia muito falar que a cultura era tal coisa. Por exemplo, a cultura é ouvir Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Sendo que a cultura não é isso, né? A cultura é o que o povo tá falando, o que o povo tá gostando, o que tá fazendo sentido pra um público ou pra outro. E eu acho que é muito importante a gente ter vivências diferentes, né? Eu acho que nós 4 aqui, os 4 têm vivências totalmente diferentes, de todos os sentidos, até de locais do Brasil, que a gente veio cada um de um canto. Então acho que isso é muito bom pra gente poder ter um diálogo aberto, né? E não as mesmas coisas, as mesmas referências, os mesmos gostos, senão ficaria muito chato. Verdade, até porque a cultura, ela vem como uma manifestação, assim, de uma vivência, não sei se isso tá correto de falar. E aí a gente percebe que, geralmente, quando essa manifestação cultural, ela parte de um lugar, assim, digamos que das periferias, parte de tribos indígenas, é sempre colocado como pejorativo, né? Quando, por exemplo, a gente vai pensar no funk. Nossa, há quanto tempo as pessoas não falavam que funk não era cultura, que era isso, era aquilo. Eu acho que assim como no ritmo do rock, do pagode, do axé, você encontra composições problemáticas, obviamente que no funk vai ter também. Então, assim, a gente vê mais uma questão de preconceito com o local de origem dele, né? Ah, tem mais um comentário aqui pra encerrar, então. Tem o da Jéssica Abade, que tá sempre nas nossas lives, como a Luna disse. Um beijo, Jéssica. Um beijo, Jéssica. Manda um beijo também, Paola. Manda um beijo Beijo, também. Jéssica, não te conheço, mas te admiro. Pacas. Uma pessoa que recém conheço, mas já considero pacas. Vai virar um depoimento do Orkut. Qual é o comentário?
Enfim, tá falando a respeito do episódio sobre o hype. Ela disse assim: vim aqui defender meu filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Hahaha. Mas vou assistir o show de Truman que foi falado. São Paulo é um lugar muito mais cultural do que Poá. Talvez por isso o pessoal não conheça esse filme. Olha, gente, não querendo puxar a sardinha pra minha cidade, não, mas... Tô brincando. Só ali, corrigindo, seria Poa e é Porto Alegre, no caso, né? É a sigla de Porto Alegre. A Jéssica, ela trabalhou comigo há muitos anos atrás. A gente teve alguns meses juntas, eu acho. Pois é, então ela passou por essa questão aí do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças em Porto Alegre, que a Paola tinha comentado que era um dos filmes essenciais pra pessoa poder se dizer cultzinha na cidade, né? E eu também concordo. É que assim, eu gosto muito desse filme e eu não fui hypada, então talvez por isso que eu não tive tantas expectativas na hora. Tanto que a minha indicação pra assistir esse filme foi em um podcast, que a menina só falou: gente, assistam esse filme, ele é muito bonito. E aí realmente ele atendeu as minhas expectativas. Eu vou fazer um exposed aqui, que quem me indicou esse filme foi justamente o meu amigo Jeff, que trabalha com cinema, que é formado em cinema, que ama muito essa área. E eu entendo, sim, que o filme, ele é uma obra foda do cinema, assim. Eu sei que ele é bem mesmo cultuado, mas o hype dele era tão forte em cima do filme que eu esperei uma super produção e eu não me senti recebendo isso. Mas eu entendo, sim, porque a ideia em si do roteiro é interessante. Então, galera, esse foi um episódio diferente em que a gente só comentou os comentários, né? E sigam as nossas redes sociais. Continuem comentando, porque a gente vai ter outros episódios em que traremos isso. E se tivermos comentários sobre os últimos episódios do podcast, podemos também iniciar os próximos podcasts com os relatos de vocês. Então, fiquem de olhos nas nossas redes sociais, em Alta Podcast. Em todas elas, YouTube e Instagram. Isso aí, galera. Muito obrigado por ouvirem a gente mais uma vez e espero que estejam aqui na próxima também. Eu só queria puxar mais uma coisinha, que o Luiz Eugênio, ele pegou a referência que eu tô colocando de easter egg em todos os episódios. Então, arrivederci. É a Stan Lee do podcast. Não entendi nada, gente. A Pixar, porque a Pixar coloca easter eggs nos filmes. Aí a Luna, ela é a Pixar. Vamos deixar que os ouvintes, então, descubram qual foi o desse. E se vocês descobrirem, ouvintes, me falem, porque eu não tô entendendo nada. Fica um mistério. Então tá, galera, muito obrigado por nos ouvirem. Enfim, a gente aguarda vocês na próxima. Espero que tenham gostado, deem seu feedback. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem também as nossas redes sociais para que a gente possa ter um alcance maior. E nos deem dicas de filmes pra assistir, de séries, de filmes, de livros, de tudo. De tudo. Nos deem dicas pra gente poder, talvez, assistir uma coisa específica e criar um episódio pra aquele tipo de entretenimento. Sim, teve uma pessoa que eu não vou lembrar o nome, vou tentar puxar aqui enquanto eu vou falando, que achou legal a ideia da gente falar sobre dublagem, nós anotamos essa dica. Então vocês podem também sugerir temas pra gente, porque aí a gente leva pra nossa reunião, porque a gente tem uma reunião de pauta, e aí a gente discute. Um beijo e um queijo, gente. Tchau. Beijo, tchau. Acabou. Vamos desligar? Vamos. Temos. Vamos comparar.